Olá, amigos, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco, prestigiando o nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui, canal 11 da NET. O programa vai ao ar, você sabe, já está acostumado, toda quinta-feira, das 20 às 20h30, um reprise no domingo pela manhã, das 8 às 8h30. Muito obrigado, participe conosco e sempre com críticas positivas, negativas, não há problema. O importante é você participar e debater conosco, interagir conosco. Na semana passada fizemos um grande programa com a deputada estadual e ex-prefeito de Santos, Thelma de Souza, e hoje temos um convidado super especial. Nós vamos falar muito no programa de hoje da Associação Comercial de Santos, só que um foco diferente, a chamada ACS Jovem. Você vai saber daqui a pouco que nosso convidado é o novo coordenador, o coordenador eleito da ACS Jovem, Gustavo Pierotti, filho do nosso diretor financeiro, Geraldo Pierotti. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Márcio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e à disposição aí para contribuir com o programa. Tenho certeza, nós vamos falar muito de ACS Jovem, vamos falar também um pouco de Porto, você conhece Porto também como ninguém, sua família é uma família ligada ao Porto, mas para quem não sabe, eu gostaria de voltar um pouco na história, porque foi uma figura no sentido positivo que eu acompanhei muito, ainda jovem, mas acompanhei muito. Ele é neto de Mansueto Pierotti, uma grande história em São Vicente, e foi prefeito nomeado de São Sebastião. São Sebastião. Foi isso, não é isso? 7 anos, foi. É? Ele nasceu em São Vicente? Ele é de Barretos. Ele é de Barretos? Mas ele teve uma vida muito forte em São Vicente também, inclusive um estádio lá tem o nome, Estádio Mansueto Pierotti, não é isso? Ou eu estou errado? Não, está correto. Ele veio para a Baixada Santista, se não me engano, com 2 anos de idade. Ele é de Barretos? Ele é de Barretos, família italiana, de imigrantes, mas ele nasceu no Brasil. Figura grande, né? Pois é, bravo, mas de bravo não tinha nada, né, Gustavo? Era proporcional à doçura dele, né? E veio muito novo para São Vicente, fez a vida dele inicial lá, depois ele mudou-se para Santos e mais à frente foi eleito o prefeito de São Sebastião nomeado. É complicado falar porque eu sou neto, mas... Pode falar bem, né? Que foi um grande prefeito de São Sebastião, levou muito progresso para aquela região, levou iluminação elétrica, saneamento básico, enfim, as pessoas têm muito boas recordações dele por lá. E foi ele o criador da Mansueto Pierotti, fornecedora de navios? Foi ele o criador da Mansueto Pierotti, em 1949. 49. Nessa época de São Vicente, foi quando ele estava já em São Vicente, é isso? Eu já estava em Santos nessa época, criou a Mansueto Pierotti, depois veio a segunda geração. Quando ele foi para São Sebastião, os filhos, no caso meu pai e meu tio, é que assumiram mesmo a empresa e fizeram ela, enfim, prosperar até os dias de hoje. Nós vamos falar da ACS Jovem, mas já que nós começamos por esse caminho, até numa homenagem ao Mansueto Pierotti, uma figura pública e de grande história, não só aqui na Baixada Santista, na região metropolitana, como também no litoral norte, principalmente em São Sebastião. O que é Mansueto Pierotti fornecedora de navios? O que é que fornece para os navios? Esse ramo de atividade é um ramo muito peculiar. Aliás, você é gerente... Eu sou gerente de suprimentos. Da Mansueto Pierotti. Da Mansueto Pierotti. É um ramo muito peculiar, pouca gente conhece essa profissão, mas ele, ao mesmo tempo, é um ramo dos mais antigos que existem, porque desde que existe navegação, existe o fornecimento a navios. Né? O fornecimento a navios nada mais é do que entregar aos navios tudo o que se refere ao consumo de bordo, que a gente chama, tudo que o navio consome durante uma viagem. Desde alimento até combustível? Não, combustível. Combustível também é considerado um tipo de fornecimento de... mas não é área específica. Mas não é área específica nossa. Então, a nosso fornecimento não tem nada a ver com a carga que o navio carrega. Para mim não faz diferença. Sim. O navio Você tem que abastecer o navio, suprir o navio. Exatamente. Eu vendo ao navio comida, bebida, material de limpeza, tinta, alicate, ferramentas em geral, gases para eles fazerem reparos a bordo. Combustível não? Combustível não. Okay. Combustível e água não, que apesar de serem considerados também... fornecimentos a navio, são áreas muito específicas e que tem empresas especializadas em combustível e em água. Água que eu digo é água de tanque de lastro. Né? Água para beber, né? Água para beber a gente fornece normalmente. Então, a gente fornece todo tipo de navio que você imaginar, navio de passageiro, navio de guerra. É isso que eu queria entrar, porque esse, sem dúvida, é um aspecto importante e um nicho, entre aspas, relativamente recente. A gente tem navios de passageiros, navios chamados navios de cruzeiro, já há muitos e muitos anos. Vem do tempo de uma companhia americana chamada
Moore McCormack Lines, talvez não seja. Isso não é da minha época. Não é do seu pai, mas seu pai, o Geraldo, com certeza, porque ele tinha 2 grandes transatlânticos, SS Brasil e SS Argentina. E agora os cruzeiros são relativamente recentes. Esse foi um novo campo para a sua empresa, né? Mas ao mesmo tempo... Porque esse realmente consome, né? Esse realmente consome, mas eu costumo dizer que a gente era feliz e não sabia. Porque esse ramo começou mesmo a se desenvolver na nossa região com mais pujança dos anos 2000 para cá. Eu imagino isso. E naquela época a gente tinha aí 2, 3, 4 navios por temporada e existia muito pouca concorrência no mercado, né? Então tinha a nossa empresa que foi procurada pelos navios, pela história que a gente tinha, tradição, eles vieram... Quer dizer, a nossa empresa não era especializada nesse ramo, a gente era especializado em outro tipo de fornecimento a navios, de navios cargueiros, enfim. Mas aí, por conta de toda a nossa tradição, de toda a nossa credibilidade, as armadoras de navios de passageiros vieram atrás da gente. Olha, a gente quer que vocês forneçam. Então, no início a gente relutou, falou, não é bem a nossa área, mas, enfim, no fim a gente acabou criando um departamento para fornecer os navios e a gente tinha, enfim, uma concorrência muito dura com alguns fornecedores e eu digo que a gente era feliz e não sabia porque naquela época eram poucos, né? Eram poucos. E aí com o aumento... o mercado cresceu. Exatamente. Desculpa interromper, o telespectador sabe, mas só para lembrar, já teve dias, se eu não me engano, na temporada passada, ou há 2 anos atrás, teve dias, sábado, com 9 navios. 9 navios. Acho que foi o limite. Eu fico imaginando você abastecer 9 navios e eles querem chegar, abastecer e sair, né? Não, é uma estrutura, é uma loucura, até por conta de... A nossa infraestrutura ainda não é adequada para receber tantos navios, então os navios eles não atracam todos em frente ao terminal. Sim. Quer dizer, eles acabam sendo distribuídos ao longo do cais. Logística é difícil, A logística é muito complicada. Quando a gente tem 9 navios, como você citou, a gente tem diversos gates de terminal para você entrar com os caminhões, e aquele pedaço ali fica bastante congestionado, enfim. Mas então é por isso que a gente era feliz e não sabia, porque a gente tinha poucos concorrentes, apesar de poucos navios, e hoje a gente tem 20 muitos navios mas também tem muitos... É proporcional, né? O aumento é proporcional. O aumento dos concorrentes foi uma progressão geométrica, e o aumento dos navios foi aritmético. Vocês têm a favor, em tese, o fato de já estarem aqui há mais tempo, de terem uma história construída aqui em Santos, a firma Mansueto Perotti é uma firma tradicional e muito conhecida. Então, isso não deixa de ser um ponto amplamente favorável, né? Sem dúvida, mas hoje... pelo fato do volume ter aumentado demais, existem muitos produtores que têm interesse de fornecer diretamente. Quando eram poucos navios, eles não tinham interesse, nem valia para eles a pena financeiramente criar uma estrutura para atender os navios direto. Hoje, como o volume é muito grande, em algumas situações já compensa aos grandes produtores desenvolverem um canal de distribuição direto, né? Então, isso acaba... alijando um pouco os fornecedores de navios, os especializados do processo. Mas eu entendo que a gente está num processo de transição ainda. A gente vai chegar num ponto em que vai chegar à conclusão, que pelo menos é o que eu imagino, que vale a pena para esses produtores fornecerem através de uma empresa especializada e a gente vai conseguir adequar um custo extra, óbvio que a gente tem um trabalho e esse custo tem que ser considerado. Isso vai valer a pena para eles fazerem através do fornecedor, quer dizer, os custos vão se acomodar e a gente vai chegar num consenso. Nós vamos terminar já esse bloco. Veja como o tempo corre, tá vendo? Você estava preocupado, vê como é fácil, a conversa é boa, o assunto é interessante. É verdade. No segundo bloco nós vamos entrar de rígido na CS Jovem. Mas para terminar esse bloco, a resposta bem objetiva em função do tempo. Não sei se é possível. Quanto consome um navio de passageiro? Essa pergunta não dá para responder objetivamente. Sei, mas olha, eu vou te dar uma noção. Por exemplo, de melancia, 3 toneladas. 3 toneladas 2 toneladas de manga, 2 toneladas de melão, ou 3, 1 tonelada de tomate. Isso a gente está falando numa viagem de 7 dias. Isso, aquele cruzeiro de 7. É o cruzeiro de 7 dias. E é proporcional de 3, já é um pouco menos. Já é um pouco menos, e por aí vai. São carretas mas os alimentos básicos também, como arroz, feijão, essas coisas também? Arroz, feijão, praticamente tudo. Só que melancia, 3 toneladas? 3 toneladas. Haja melancia. Haja melancia. E haja gaiola para colocar tanta melancia. E esse embarque, essa operação de abastecimento tem que ser feita rapidamente. Porque normalmente eles chegam no final da tarde, chegam de manhã eles chegam e saem à noite. Eles saem no final do dia. Você tem 12 horas para fazer isso? 12 horas. E
temos que contar com todas as espécies de intempéries que você possa imaginar. É caminhão que quebra, é congestionamento. Eu fico imaginando, para a gente encerrar o bloco, ficar todo mundo parado ali do lado fora do gate. Encostou, chega todo mundo. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos para o segundo bloco. E no segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre a ACS Jovem. A entidade jovem, a Associação Comercial Jovem, dentro da Associação Comercial de Santos. Fique conosco. Voltamos com o nosso ACS na TV. Hoje o nosso convidado é Gustavo Pierotti, ele que é gerente da empresa Mansueto Pierotti, fornecedora de navios. Mas a nova credencial dele é que ele é o coordenador eleito, ainda não tomou posse, a posse vai ser em agosto, já definimos o dia? Dia 9. Dia 9 de agosto vai tomar horas, posse, por enquanto ele é coordenador eleito, vai tomar posse no dia 9 de agosto, às 18 horas. 18 horas. Lá na Associação Comercial de Santos. Você está convidado. Posso convidar o telespectador? Por favor. Está convidado. Mas não vai a cidade toda, que aí não tem condições. Ô, Gustavo, o que é a ACS Jovem, para começar? A ACS Jovem é um núcleo de jovens empreendedores que foi fundada em julho de 2008, portanto, muito recente, né, muito nova ainda. E isso é até interessante porque, apesar de ser uma associação muito nova, ela está atrelada à ACS, que é uma entidade 140 anos. Em dezembro do ano passado fez 140 anos. 141 anos. Vai fazer 141 anos em dezembro agora. Uma entidade que já recebeu até o Dom Pedro II. Dom Pedro, os candidatos a presidente, governador, por lá passa, por lá passou todo mundo e muita gente, se Deus quiser, ainda vai passar. E o fato da gente estar atrelado à ACS empresta ao nosso núcleo um peso e uma importância que exige muita responsabilidade para representar. ACS Jovem, só jovens? São jovens, até 35 é o limite? Anos, inclusive eu estou no limite, eu estou na trave já. Mas está sendo criado aí, nós estamos trabalhando, está sendo criado, que eu acho importante que essa experiência que você tem e que outros tiverem, ela permaneça, essa experiência tem que permanecer. Ou como um conselho consultivo, ou como um conselho de apoio, não é isso? A gente está pensando nisso. Hoje, como ainda é muito recente, nós só temos 3 ex-coordenadores. O primeiro deles foi o Elias Júnior, que foi o grande mentor do núcleo, que foi sucedido pelo Miltinho Teixeira, e depois pelo Eric Sanches, todos 3 brilhantes coordenadores, e isso aumenta ainda mais a minha responsabilidade, né? Está sucedendo gente desse quilate. Mas você já tem experiência, você já está há quanto tempo na ACS Jovem? Eu entrei em abril de 2009, quando estava no final do mandato do Elias, 2009, que era o primeiro mandato. 2010, já está com quase 3 anos, já sabe o caminho das pedras. Pois é. A minha ascensão no núcleo foi até surpreendentemente rápida, né? Porque eu não fui um dos fundadores e também nunca fui candidato espontâneo a nenhum dos cargos. Eu sou o atual vice-coordenador e agora sou eleito coordenador, né? E sempre por convite dos próprios membros. Isso muito me gratifica, né? Porque, de alguma forma, eu até costumo brincar que a minha eleição para esse ano como coordenador foi um prêmio de consolação, né? Como eu já estou na trave e ano que vem já não posso mais fazer parte do núcleo. Não foi isso. Eu sei, eu estou lá e eu sei que não foi isso. Foi um reconhecimento ao trabalho, à experiência adquirida
e a própria liderança. Eu acho que quem não tem liderança dificilmente chega ao posto de presidente em qualquer lugar. É lógico que lá o nome é coordenador, mas mais ou menos significa que seria o presidente. Eu acho que tem que ter uma certa liderança, tem que ter uma certa experiência e tem que ter um trabalho prestado. Caso contrário, não chega sem dúvida ainda que seja um grupo de amigos também, né? Não deixa de ser. Não é isso? É isso. Quantos integrantes hoje tem a CSJ? Nós temos 23 conselheiras. Teve disputa na eleição, não? Para alguns cargos, sim. O seu não? Foi unanimidade? Para o meu foi unanimidade. Trabalhou bem, hein? Trabalhei nos bastidores. Nos bastidores, no backstage. No backstage, Não, mas para alguns cargos teve, o que eu acho muito saudável. Qual é a estrutura, só para o telespectador hoje nós se temos aprofundar? um coordenador, um vice-coordenador, que é o Pedro Mesquita, também uma família super tradicional. Não estive ontem, não estive essa semana com o Mesquita no CAP. Nós integramos o Conselho de Autoridade Portuária. Aliás, foi um momento brilhante. Me deu uma parte. A reunião foi na última segunda-feira, a reunião do CAP, reunião ordinária do CAP. E o Mesquita se despediu depois de 18 anos de CAP. Caramba. E vai ser uma perda muito grande. Sem dúvida. Eu que cheguei lá há 2 anos, o que eu já aprendi com ele, o que eu aprendi com ele nesses 2 anos, e infelizmente ele está saindo. Infelizmente, vai ser uma perda mesmo. Agora, foi aplaudido de pé. Foi um momento brilhante no CAP de segunda-feira e eu presto aqui uma homenagem ao Mesquita, ao grande Mesquita. Não me surpreende. Pelo trabalho realizado no CAP, pelo trabalho realizado como empresário, no Cubatão, na região. Né? Então, você estava dizendo, só interrompi, porque eu acho que valia. É o Pedro Mesquita. Pedro Mesquita, filho do Mesquita, foi eleito o nosso vice-coordenador. Nós temos a Mariana Nogueira, que trabalha nas relações públicas. A presença da mulher é importante. Agora, com o Dilma presidente, tem que ter uma mulher na diretoria, Exatamente. pelo menos, né? Isso ainda faz toda a diferença. Tem muita experiência também, como Relações Públicas da Unisanta, e ela vai ser a nossa secretária-geral. E nós criamos para essa próxima coordenadoria mais 2 cargos. Isso que eu vi, assessoria. Que é o secretário de projetos, que é o Ricardo Serra também, um jovem empreendedor da região, tem a empresa dele de limpeza de estofados, enfim, um cara que está subindo rapidamente, um cara muito imbuído, tem muita energia também, vai contribuir muito para o nosso núcleo, ele é o secretário de projetos. E um último cargo que é o secretário de Relações Institucionais, que a gente achou mais do que justo sugerir o Eric como esse secretário, porque o Eric é uma pessoa que já vem desde a primeira coordenadoria, desempenhando um papel importantíssimo no núcleo. Ele sempre fez esses contatos com as autoridades civis, militares, enfim. E eclesiásticas, como se dizem nos discursos. Né? Então, acho que eu estou muito bem assessorado e isso me reconforta muito de saber que eu tenho essas pessoas. E além deles, os outros conselheiros do núcleo, mesmo sem cargos, eles são muito importantes também. Com certeza vão dar contribuição. É um colegiado, né, Gustavo? É um colegiado. É um colegiado. Agora, todo novo coordenador, ou todo novo presidente, ou todo novo diretor-geral tem pelo menos 2 ou 3, ou um projeto, ou 2 projetos. Qual é o seu projeto básico para esse início de mandato? Bom, além da grande responsabilidade, né, de tentar manter o brilho dos meus antecessores, uma das coisas que eu me coloquei como meta é me aproximar cada vez mais da diretoria executiva da casa, porque, enfim, por questões que não me cabe nem entender, a gente tem trabalhado muito desassociado. A Associação Comercial tem os seus projetos, a Associação Comercial Jovem tem os seus projetos, e isso caminha em paralelo. A gente não tem encontrado muita sinergia entre essas atividades. E eu me coloquei como uma das minhas metas tentar conciliar o nosso calendário, o nosso planejamento com as atividades da casa, de forma que a gente prestigie sempre as atividades da Associação Comercial de Santos e vice-versa. Eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo, importantíssimo. Eu quero aqui, nós estamos terminando esse bloco, vamos continuar no terceiro bloco sobre a CS Jovem, mas importantíssimo, a receptividade a essa sua iniciativa, a esse seu propósito, ela foi altamente positiva na última reunião, foi muito bem recebida na última reunião da diretoria executiva da Associação Comercial de Santos. Seu pai, que participou da reunião, é testemunho disso. Eu acho que assim tem que ser. Desde já, parabéns. O presidente Maio Coutinho ficou muito feliz dessa aproximação. Ele já se reuniu com o presidente. Eu tenho certeza, independentemente do trabalho feito pelos outros coordenadores, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um mandato muito feliz e de muito sucesso e com perfeita sinergia com a diretoria executiva da Associação Comercial de Santos.
Nós vamos para o terceiro e último bloco, vamos fazer mais um break. E ainda no terceiro bloco nós vamos falar sobre a ACS Jovens, sobre projetos, um pouco mais, sobre café com personalidades, encontros, reuniões, enfim, as muitas atividades que envolvem a ACS Jovem. Voltaremos em 1 minuto. Voltamos com o nosso ACS na TV hoje, repito, mais uma vez, nosso convidado especial, Gustavo Pierotti, ele que é gerente da Mansueto Pierotti, fornecedora de navios, e coordenador eleito da ACS Jovem, um núcleo jovem dentro da nossa Associação Comercial de Santos, coordenador eleito para o mandato 2011 e 2012, um ano de mandato, posse no dia 9 de agosto, às 18 horas, no auditório da Associação Comercial de Santos. Nós terminamos o segundo bloco, Gustavo, falando da nossa ACS Jovem, sobre projeto. Você falou como meta principal, como propósito inicial, essa união ainda maior com a diretoria executiva, que eu reitero aqui que foi uma iniciativa muitíssimo bem recebida pela diretoria executiva. Mas e nesse um ano de mandato, quais são as atividades principais? Bom, tem alguns outros projetos que vale a pena citar, por exemplo, a gente pretende logo que tomar posse, elaborar um documento para encaminhar para todos os associados da Associação Comercial de Santos, convidando os filhos dos empresários e também os funcionários das empresas associadas a fazerem parte do nosso núcleo. Cada vez mais a gente quer também a gente precisa oxigenar o núcleo, porque, como eu mesmo disse, eu estou saindo ano que vem, quer dizer, eu estou completando 35 anos. O mandato é de um ano, é curto, né? Curto. E além disso tem o limite de idade, quer dizer, e as pessoas vão ser exoneradas da ACS Jovem em um certo momento, e para isso a gente precisa oxigenar o núcleo, precisa que novos jovens se unam ao nosso grupo, né? Até porque uma das principais missões do nosso grupo é fomentar o empreendedorismo na região, né? E a gente só consegue isso com novos membros, enfim, com gente nova. Tem alguma meta em termos de números de integrantes que você diga, eu não vou perseguir essa meta? Não, nunca colocamos isso, está em aberto. Hoje nós temos o objetivo é crescer, 23, fortalecer, exato, e ampliar. Com qualidade. Não adianta também a gente traçar uma meta de números só para fazer inchar não leva nada, leva nada, né? Né? Então, a gente tem essa preocupação também. Hoje a gente está muito bem servido, apesar de teoricamente poucas pessoas, 23, a gente está muito bem servido. A gente tem representantes, tem administradores, tem engenheiros, tem advogados, tem jornalistas, todos eles muito bem sucedidos nas suas áreas de atuação, e é isso que a gente busca. A gente busca gente com vontade de trabalhar, com vontade de colaborar, mas que tenha conteúdo também, né? Sem dúvida, sem conteúdo não se vai a lugar nenhum. Bom, além desse propósito, desse projeto inicial de ampliar, qual é a segunda aí? Atividade importante nesse mandato? A gente tem, uma das principais atividades que a gente tem no núcleo são os cafés com personalidade, que são convites que a gente faz para pessoas ilustres para que venham fazer uma palestra para o nosso núcleo, e aí, ao final da palestra, as pessoas são homenageadas. Quem já passou por lá? Só para o telespectador sentir o nível das palestras. O nível, a gente já teve o Álvaro Aós, por exemplo, que é o criador do Bar Brahma, todo o conceito de Bar Brahma, que foi uma palestra super interessante, uma coisa diferente. Lawrence P, que é um monstro. Grande empresário chinês. Dispensa demais apresentações.
A gente teve o presidente da MSC do Brasil, que é o Elber Justo, que é um cara que a gente costuma dizer que é um dos ícones para a gente, porque ele é um cara de Santos, ele é um cara que assumiu uma posição de presidência de um grande grupo internacional, muito jovem, enfim, então ele é um grande exemplo para a gente. A gente teve o Ike Batista, que a gente conseguiu trazer em conjunto com os alunos da Unisantos. Você participou de todas essas palestras? Eu participei de todas elas. Quem mais lhe impressionou? Olha, é difícil dizer, você está me colocando numa saia justa. Não estou comparando se este é melhor do que aquele. Aquele que mais lhe acrescentou, aquele que você sentiu mais afinidade. Eu acho que... Talvez até em função da sua atividade profissional. Sem dúvida. Eu acho o Lawrence P. um monstro. Ele esteve conosco com a diretoria já em 3 ou 4 oportunidades. É fantástico. Só para você ter uma ideia, telespectador, ele começa a trabalhar, ele sai de casa às 3 da manhã, ele está no escritório às 4. É lógico que ele também opera e atua em função das bolsas do mercado asiático, Estados Unidos e Europa, mas principalmente mercado asiático e Europa. E ele sai de casa às 3, chega no escritório às 4, e ele sempre diz, não pega o congestionamento de dia nenhum. Não pega. 4 horas da manhã não dá para pegar. Lê todos os jornais da Ásia, dos Estados Unidos. E aí volta para casa às 4h30, 5 horas, faz academia e depois vai descansar com a família. Realmente me impressionou também, principalmente pela cultura geral, né? Sem dúvida. Mais do que a atividade dele, ele gosta de passar, de dividir o conhecimento dele. Ele tem muito conhecimento sobre macroeconomia, então é uma delícia ouvir ele falar. É uma aula. Ele tem um conhecimento do mundo impressionante. Está acabando. Além do café com personalidade, que mais? Está vendo como podemos passar? O chefe da gestão da ACS Jovem é a Semana do Jovem Empreendedor. E já vai para a sua 4ª edição, é sempre em março de cada ano, ou seja, a próxima é em março. Envolve as universidades também? Envolve todas as grandes universidades da região. Está inserido no calendário da cidade, quer dizer, é uma atividade reconhecida pela Prefeitura Municipal, conta com o apoio de todas as grandes universidades e tem sido um grande sucesso. Pela primeira vez, no ano passado, a gente conseguiu patrocínio. Sim, é verdade. Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Prestigia, é nosso associado também. A Caixa Econômica Federal. Parabéns à Caixa Econômica Federal. Porto Seguro, também Vidigal, nosso associado. E a Vidigal. Alô, Vidigal, venha conosco. Venha, está aqui o convite para ser sócio da Associação Comercial. Foram os 3, foi a primeira vez que a gente conseguiu angariar patrocínio para a semana, o que prova que ela já está criando vida própria e que, se Deus quiser, daqui para frente ela vai ter ainda mais sucesso. E a frequência tem sido incrível, os auditórios lotados. O limite tem sido o tamanho do auditório de cada universidade. Quer dizer, não existe espaço vazio e a gente está muito feliz de proporcionar isso também para os jovens da região, né? Aliás, falando em patrocínio, agradecer ao Teconde, nosso patrocinador, desde o início do nosso programa, também associado à Associação Comercial de Santos. Teconde, Terminal de Contêineres da Margem Direita, uma das grandes empresas do nosso Porto de Santos. Infelizmente, acabou. Poxa vida. Mas, olha, de coração, em nome da diretoria, tenho certeza, nós desejamos sucesso a você. Estaremos juntos, se Deus quiser, na porta no dia 9 de agosto, que você tenha certeza que você terá o apoio da diretoria. A diretoria está entusiasmada e acredita muito no seu trabalho. Se a gente puder colaborar, conte conosco. Obrigado, um abraço. Fazer o seguinte, toma posse, depois de uns 4 ou 5 meses a gente marca um novo encontro para a gente fazer um balanço. Com muito prazer. Tá bom. Um abraço, Gustavo. Muito obrigado. Márcia. Um abraço a você também, muito obrigado. Até a próxima e seja feliz.